vivo. Aham. O próximo passo, adicionar convidado para estar no seu vídeo ao vivo. Eu coloco mais? E agora eu clico no mais para adicionar? Eita, desliga aí, que eu não tenho como desligar. E depois? Tá. Então, você desliga, tá? É, acho que é. Oi, 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 gente, tô aqui. Opa, a Oi, Márcia chegou, graças a pronto. Deus. E agora o Ricardo. Falta o Vamos ver se o Ricardo Ricardo. está chegando. Muitas emoções. Uhum, nunca fiz isso. Pois é. Minhas Novos lives são aprendizados, todas né? de outra forma. Vamos ver se o Ricardo soma pessoas. Vamos ver se o Ricardo vem aceitar. Entrar ao vivo, pronto. Eu acho que agora vai ser. Vamos lá. Ricardo, vai dar mais um minutinho. Gente, tivemos agora um imprevisto, né? Para começar. O Instagram mudou as regras. Na semana passada aceitava 4 pessoas. Ricardo entrou, mas não está aparecendo, né? Não, ainda a imagem dele não. Parou tudo agora, não entendi. Aceitar. Vamos ver se o Ricardo chega. Ele está assistindo. É, Agora ele precisa aceitar o convite. Ele não aceitou, ele só está assistindo. ai, gente, ao vivo. Não é possível. Uhum. Você enviou o convite para ele? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz com você, que é a aceitar. Não é possível. Ricardo. Acho que agora vai. Vamos torcer aqui. Gente. Vamos ver se o Ricardo chega. Ricardo? Vou mandar o convite de novo para ele. Ele enviou um convite, ele está dizendo. Ele recebeu o convite? Ele está dizendo que ele enviou. Então, vou aceitar aqui. Aceitei, de novo. Aceitei o convite e enviei o convite para ele. Estou aceitando e enviando. Entrar ao vivo. Ricardo, estou convidando ele. Aceitei o convite dele. Cadê o Ricardo? É. O que está acontecendo, gente? Nem 3? Né? É sempre com a conexão dele aí, né? Que tá com dificuldade. Bem, ele está convidado, aceitei o pedido, a solicitação dele, aceitar. Hum. A Tárika está perguntando se ele está pelo celular ou pelo computador, que pelo celular é melhor. É, Ricardo, cadê você?
Bem, o que a gente faz aqui, gente? Ricardo Teixeira. Convidar. Estou mandando outro convite. Ai, ai. É. A gente pode sair e você convidar novamente e ver como funciona. Será? É uma possibilidade, né? É. Entrar ao vivo. É. Bem, então vamos fazer isso. A gente sai e Isso. faz o processo de novo, O né? pessoal está indicando que se ele tiver realmente, né, pelo celular é melhor, pelo computador tem todo um outro processo que não. É. Então a gente vai sair, gente, desculpa tudo isso, mas acontece. Imprevistos acontecem, então a gente vai sair, vocês voltam pelo Bodynamic, eu vou sair, volto e vou novamente convidar os dois e vamos ver se funciona. Então vamos lá. Até daqui a pouco. Acho que é ele. Ai, Ricardo, né? Ricardo, só a Então não câmera que saiam, tá. não saiam. Ah, Ah, agora ele está aí. Que coisa boa. alguma, alguma, alguma mandinga, alguma coisa. Você Eu estava no computador. entrava, Que bom. aí não estava no computador, estava no celular. Aí eu Aham. resolvi reiniciar meu celular, Isso é uma entendeu? coisa Aí deu boa. certo. Aí deu certo. Reiniciar, Agora, muitas vezes. eu não tô vendo, eu tô ouvindo a Andréia e não tô vendo, só tô vendo a Márcia. Mas aí tudo bem, aí você já está querendo demais. Eu Mas estou você tá aí? pensando em ser ousada e mandar um convite para a Tárika. Se por acaso der certo, Sim, ótimo. vamos Né? lá. Deixa eu ver como é que se faz isso. Um minutinho só, gente. Eu vou fazer mais uma ousadia aqui. Peraí. Pedidos para participar, tem um monte aqui. Eu não sei como é que seria isso. Ah, Tárika. Vou mandar um convite para ela. Se der certo, ótimo. Se não, a gente segue convidar. Né? Então, se der certo, Tárika, estou te mandando o convite. Certamente você está vendo a gente. Vê se chegou aí para você. Se chegou, você vai chegando aqui. E a gente pode ir começando, né? Já que aconteceu tanta coisa, eu acho que é muito dentro do tema, né? Alto nível de ativação. E aí é nessa hora que a gente usa as habilidades que a gente desenvolve na vida, né? Eu Para não acho que nós entrar em trauma. É, nós três conseguimos e o grupo que está aqui, Tárika informou muito bem. Olha Então, A ela. Tárika, então, é ela que está Tárika entrando? tá aí. Entrou, Ela já entrou. entrou. Conseguiu, Tárika? Entrei. Vocês estão aí? Eu Eu tô estou aqui. aqui, o Ricardo, a Márcia e todos que estão conosco, mas sua imagem não aparece. Tá, a minha imagem não aparece, mas Para mim aparece. A tá. imagem que não aparece para mim é da Andréia. Então, tudo bem. O Instagram foi Pronto. legal. Ele não aceita quatro, mas já que a gente insistiu, ele só Uhum. não disponibiliza a imagem dos quatro, mas estamos os quatro aqui e todos que estão com a gente. Então a palavra Uhum. volta para a Tárika para abrir essa live, né, Tárika? Não é melhor? Boa, vamos lá então. Finalmente, os quatro juntos. Então, boa noite a todos, né? O tema da nossa live é trauma de choque. A gente já começou de uma forma bem chocante a live, Uhum. mas no final tudo deu certo, né? E tô feliz em receber vocês aqui, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Hoje, uma professora me perguntou, Tárika, eu gostaria de saber exatamente o que você faz, e isso me fez refletir, né? Eu sou empresária e trabalho com terapias corporais, né? E o que me move é fazer isso, né? É dar suporte para as pessoas trazer voz e conhecimento para tocar a alma de outras pessoas, né? Empreender com alma. E a partir desse lugar, eu gostaria, Ricardo, que você se apresentasse dizendo o que você faz e o que te move a fazer o que você faz hoje. Bom,
Boa noite, em primeiro lugar. Depois de muitas tempestades e ventos fortes, conseguimos começar essa live, né? Eu sou Antônio Ricardo Teixeira, mais conhecido como Ricardo, Ricardo Teixeira, e eu sou psicólogo clínico. Eu me formei em 1980, no Rio de Janeiro, e me tornei terapeuta reichiano. Estudei Reich a partir de uma compreensão que Reich me inspirou sobre vida, corpo, energia, mente, né, caráter, comportamento, sociedade, como a gente se estrutura e como é que é a nossa vida nesse mundo, né? E o sofrimento, né? O grande problema é por que sofremos, né? E de que sofremos. Então, de lá para cá, isso já tem, né, de 1980 para cá, 45 anos, tem bastante caminho andado nessa escola da vida, que é a terapia, né? O que me move é a paixão pela vida, né? A paixão pelo viver, é a paixão pelo conhecimento, por viver uma vida em que a gente saiba, sinta e compreenda o que está fazendo, compreenda o que está vivendo, que não seja uma vida automática, que não seja uma vida que é vivida como se fosse uma rolha boiando no oceano, né? Sendo levada pelo vento, pelas ondas. Então, em síntese, isso aí é um pouquinho de mim. Excelente, muito bom. Márcia, o que te move a fazer o trabalho que você faz hoje? É, bom, boa noite a todos e agradeço o convite, né, a você, Tárika e a Andrea, por estarmos eu e Ricardo aqui contribuindo, né, para que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente aprendeu e do que a gente também não sabe nessa noite, né, com vocês. Eu sou psicóloga clínica, e tenho um caminho andado ao longo desses anos, né, de formação na psicologia ou através dela, que foi passando por um mestrado, diversas especializações, fui professora, supervisora, formadora de outros profissionais que atuavam através da psicologia, e fui começando dentro da linha mais psicanalítica da psicanálise. Eu fui migrando para uma linha que trabalhava também, complementando com a linha da psicologia social, dialética e psicodinâmica, e fui trabalhando também com grupos, com pessoas em família, com casais, com comunidades de um modo geral, com organizações, ao tempo que eu trabalhava também no consultório, né? E dentro da minha formação, eu fui ampliando esse escopo e chegando mais dentro de abordagens que me comunicavam melhor sobre um ser mais integral, né? Um ser mais inteiro, lidar com a pessoa como um todo. Eu acredito que o maior instrumento do trabalho psicoterápico é o próprio terapeuta. Ele é o instrumento em si, né? Ele pode ter as outras compreensões, as outras teorias e abordagens, mas é o que ele faz com ele mesmo. Então, eu lembro que aos 12 anos eu não tinha ainda noção, isso pode décadas atrás, né? Muitas. Então, eu não tinha ainda informação sobre um curso de psicologia, porque não tinha cursos de psicologia no Brasil, assim, em todos os lugares, naquela época. E lá, eu estou em Salvador e aqui na Bahia, abriu-se um dos primeiros cursos de psicologia, mas quando eu já estava mais para o final da adolescência. E com 12 anos de idade, alguém me perguntou: o que que você quer ser? E eu disse: eu não sei o nome da profissão, mas eu sei que eu quero trabalhar com pessoas e trabalhar com aquilo que elas sentem. E trabalhar com elas, com a possibilidade de elas expressarem o que sentem e poderem ser o que elas são na vida e construir um caminho de vida, elas integrando o sentimento delas às relações, ao trabalho, ao modo de se verem como pessoas. E eu lembro que eu dei essa resposta, mais ou menos, né, formulada sob esse ponto de vista. Então, o que me move é essa conexão mesmo profunda
com as pessoas, comigo mesma, com os processos de transformação. E é um pouco o que Ricardo disse, né? De modo que a gente não seja necessariamente autômatos, né? Haja automaticamente, e nem que a gente esteja por aí sendo levado como uma rolha, né, ao vento no mar. Muito bom, muito bom. E Andréa, além de você ser psicóloga clínica e professora de biodinâmica, você é coordenadora e representante do biodinâmica aqui no Brasil, né? A única, né, que coordena. O que te move? Qual é o anseio, a força que te move a trazer o biodinâmica para o mundo, para fazer o trabalho que você faz hoje? O que me move é fazer esse trabalho dentro do Body Dynamics, o que me move no consultório é a conexão humana. E o que me move a estar nessa causa, né, do Body Dynamics é espalhar, né, para outras pessoas as pérolas, o que eu considero pérolas de uma prática, de um saber, de uma forma de viver que eu considero absolutamente preciosa, absolutamente transformadora, e que na minha vida foi uma grande oportunidade de mudança, né, na forma de ser, na forma de estar. Então, o que me move é a gratidão por tudo que eu recebi e o desejo de passar adiante. Porque eu acho que isso é tão maravilhoso, é tão incrível que precisa ir adiante. Então, o que me move é isso, é passar adiante aquilo que eu recebi, dentro do Body Dynamic, né? Uhum, lindo. E é um conhecimento, como nós falamos ontem, né, que deveria ser ensinado nas escolas, né? E que Sem isso dúvida. poderia transformar tantas e tantas vidas, né? Então, vamos compartilhar, né, cada vez mais. Essa é a ideia. E a minha pergunta agora é para o Ricardo, né? O tema da nossa live é trauma de choque. O que é trauma de choque? Bom, para responder essa pergunta, eu gostaria que a gente fizesse um paralelo. O que é um funcionamento natural? Né? O que é um funcionamento feliz, seguro de si? Né? Imagine que você acorda de manhã, olha para o seu rosto no espelho e diz: hoje eu vou cortar o cabelo. Né? E você faz escolhas, você corta seu cabelo, você caminha gostando da sua imagem, você desfruta das experiências do viver, né? Do que o dia te traz. E você diria, aí alguém fala assim: nossa, é, você não tem medo de que alguém interprete mal esse corte de cabelo que você fez? Você diz: não, eu escolhi cortar esse cabelo, né? Será que todo mundo vai gostar? Não sei, eu estou gostando, né? E daí você vai fazendo sua trajetória no dia e vai para o trabalho, se relaciona com seus entes queridos, com seus colegas, e você tem uma percepção natural de bem-estar e de previsibilidade, né? Então você vai aonde você tem que ir, né? Você vive o que você tem que viver e volta para casa. E antes de apagar a luz, você dá mais uma olhadinha no espelho e diz: nossa, ficou bonito, gostei, né? Então, o que eu estou incluindo aí? Né? Previsibilidade, né? Percepção positiva de si mesmo, liberdade de escolha, né? Autoconfiança, né? E uma percepção natural de segurança, de que você pode ir e vir e se realizar. Né? Você diz: esse dia foi bom. Né? E a maior parte dos seus dias é assim. Agora, aquela pessoa que te perguntou assim: nossa, e será que todo mundo vai gostar desse seu cabelo? E você disse para ela: não estou preocupada com isso, eu estou gostando desse corte. Né? Aquela pessoa, ela não está funcionando assim. Né? Ela passa o dia tensa, nervosa, ela não dorme direito, ela já acordou mal.
né? Ela até pensou em mudar o penteado dela, mas ela pensou, nossa, as pessoas podem não gostar, e alguém pode não aprovar, e por aí vai, né? Então, essa pessoa está sempre presa nos julgamentos, nas críticas, nos temores imaginários. E se um dia ela senta para conversar com você e vê você tão calma, né? Tão tranquila com as suas escolhas, ela pode perguntar como você consegue isso, né? Como você consegue ser tão natural, espontânea e estar de bem com a vida, né? E você diz, ué, não é assim que se vive, né? Não é assim que todos nós deveríamos viver, né? Nós deveríamos acordar, né? Despertar junto com o sol, de preferência, né? Passar o dia desfrutando das experiências da vida e das possibilidades e resolvendo dificuldades e problemas e à noite voltar para o mundo interno, voltar para o mundo dos sonhos. Só que a sua amiga não vive assim, né? Ela diz: Nossa, eu tenho pesadelos toda noite. Eu estou sempre confusa, insegura sobre as minhas escolhas. Ah, você parece que tem uma autoestima tão boa. Eu vivo duvidando de mim. Eu vivo tão insegura, né? Eu vivo tão nervosa com tudo. E por aí vai. E ela desfila uma série de características que a gente chamaria assim, nossa, são sintomas, sintomas de que essa pessoa é traumatizada, né? Ela passou por algum tipo de experiência na vida, que aí a gente vai entrar um pouco mais na teoria e principalmente como diz o Biodynamic, né? Será que essa pessoa viveu um horror ao longo da vida dela? Que seria um horror, né? Será que toda vez que ela estava em casa, ela via os pais nervosos, tensos, brigando, ou então um pai, um dos pais, ou os pais falando o tempo todo da insegurança do mundo, né? Dos perigos de algum lugar, algo que nunca afetou diretamente aquela família, mas que fez aquela criança se sentir num cenário de horror, né? O mundo é perigoso, né? Viver não é uma coisa fácil. Então, quando essa criança teve que enfrentar desafios, ela já carregava uma percepção de que tudo é inseguro. E os desafios dela não foram percebidos só como dificuldades a serem vencidas, foram percebidos como algo muito difícil, talvez ameaçador, e uma ameaça traumática, né? Então, a gente tem um tipo de trauma, de choque, que é o horror, né? Há vários outros exemplos, mas eu não vou me estender nisso, porque o meu tempo é curto. E, e aí tem também o trauma de terror. Imagina se essa sua amiga, na verdade, ela era espancada, por exemplo, ou ela sofria bullying na escola, ou ela tinha é, alguém que abusava dela de algum modo. Ou um dia entrou uma notícia ruim na casa dela, como uma pessoa querida morreu atropelada, sofreu um choque, ela teve contato com a morte de uma maneira chocante. Então são traumas de terror, né? O terror entrou na vida dessa criança, ou entrou na vida dessa adolescente, ou pode ter entrado na vida dessa pessoa já adulta, né? Os traumas podem acontecer a qualquer momento. Nós podemos ficar traumatizados com experiências de terror que são vividas por nós de uma maneira muito impactante. Então, o traumático, ele é o que afeta a nossa percepção de segurança, né, de previsibilidade, como dizia o Bessel van der Kolk, ou de invulnerabilidade, né? Eu vou feliz nesse dia porque eu sei que eu vou chegar bem para onde eu vou e vou voltar bem para casa, né? Então a gente teria o cenário do horror e o cenário do terror, né? Os fatores traumáticos, geralmente, o que são considerados fatores traumáticos? Receber diagnóstico de doença grave, por exemplo, né? Você vai fazer um check-up e sai de lá com a notícia de que você tem um câncer,
por exemplo. Isso é um choque, né? Você sofre um assalto, uma violência, sofre uma agressão, né? Um estupro, vários tipos de abuso, né? Tem abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Tudo que abala, tudo que traz a percepção de ameaça, né? Que mexe com a fisiologia, que mexe com a ativação de áreas do cérebro que respondem pela nossa sobrevivência, lutar, fugir ou congelar, né? Isso que são fatores que vêm do mundo, que são fatores externos, né? Podem afetar profundamente tanto o desenvolvimento, que é o que a Márcia vai falar, quanto afetar o funcionamento, né? Eu estou falando da gente definir melhor o que são os choques, as formas de choque traumático que a gente pode sofrer na vida, né? E tem catástrofes naturais, né? Acabou de acontecer mais um tsunami no Japão, estão acontecendo guerras no Oriente Médio, está acontecendo essas perseguições aos imigrantes ilegais dos Estados Unidos, isso deixa todo mundo inseguro, né? A percepção de ameaça é mundial, externa, né? A gente pode sofrer ameaça por catástrofes naturais, né? Ou por situações que são situações humanas, né? O que outras pessoas fazem, né? Assalto, guerra, violência, tudo isso. E assistir noticiário traumático pode ser traumatizante também, né? A gente perceber coisas. Eu me lembro de uma paciente que eu tive que chegou na terapia porque ela ficou muito impactada com a fotografia de uma revista que ela viu na banca de jornal, que era uma criança vítima de uma situação de guerra, uma criança meio mutilada, uma coisa assim. Aquilo impactou tanto, mas, na verdade, aquele impacto despertou os choques traumáticos que ela tinha na vida, depressões, essas coisas mais, né? O, o, é, o choque traumático ele pode deixar marcas no corpo, né, muito fortes. É uma experiência que em inglês se diz overwhelming, né? É sobrepujante, uma experiência que é maior do que nós. A gente, quando fala do trauma, diz, nossa, foi muito maior do que eu, aquilo, né? E essa sobrepujança, esse overwhelming, faz com que o ego se veja fragmentado, né? O ego não deu conta, né? O ego não enfrentou aquilo de uma maneira soberana, né? Senhor de si. O ego se fragmentou de algum modo. E ele tem que fazer um esforço, porque ele foi inundado pelo que no Bodhinamic é chamado de mim, né? Que é a nossa parte instintiva, é o que cuida da nossa sobrevivência, né? O mim é ativado. E o mim faz coisas impressionantes para salvar a pessoa, né? E muitas vezes uma dessas coisas é se congelar, né? Porque a gente é ativado para lutar ou fugir. E quando não pode lutar ou não pode fugir, a gente congela, né? E isso vem do mim, vem dessa área profunda, essa área instintiva que protege a vida, né? Que faz a gente dar respostas que o ego não teve tempo de elaborar, de pensar, né? É uma inteligência baseada em como sobreviver, né? Isso leva a gente a estados de pico, né? É aquela história que sempre é um exemplo que sempre se dá quando o mim entra em ação, a história da mãe que levantou o carro e tirou a criança lá de baixo no acidente, né? Essa história é real, né? Como a pessoa tem uma força descomunal num dado momento. Eu vi um vídeo outro dia de um cara na Flórida, pulou e abriu a boca de um jacaré e tirou a criança de dentro da boca do jacaré num parque lá na Flórida, né? São atitudes, impulsos que têm uma força impressionante e que dão certo, né?
E quando depois a gente olha e diz, como é que eu fui capaz? Como é que eu consegui fazer aquilo? Né? E o mim faz a gente fazer coisas que a gente não se dá conta que nos salvam a vida. Né? E geralmente, na terapia, a gente lida com o conflito que o ego tem com o mim. Né? Como, por exemplo, se congelar, se paralisar numa situação, né? Num estupro. Muitas mulheres se paralisam e depois elas ficam culpadas achando que elas cederam, quando na verdade elas se paralisaram para sobreviver, né? A alguém fisicamente mais forte que poderia matá-la, né? E isso foi inteligente, foi sobrevivência, né? Então, na terapia, a gente procura fazer a pessoa ressignificar essa relação entre o ego fragmentado, que não dá conta de tudo, né, e o mim, que é essa resposta instintiva. Né? Na nossa natureza, eu ainda tenho tempo? Tânica, quanto tempo eu tenho? Eu estou sem olhar relógio aqui. Sim, tem tempo. Ricardo, eu acho que você Ah, pode, né, e ir sintetizando, né? completando. Na nossa natureza, é, essas ativações, elas exigem descargas concomitantes. Se eu tenho um nível de tensão, por exemplo, se vem um perigo, vem um predador por aqui, né, e eu corro para lá, essa corrida é uma descarga, porque teve uma ativação muito grande para eu salvar minha vida. Né? Essa ativação é uma mobilização de energia muito intensa. E é preciso que haja uma descarga, que essa resposta se complete. Né? Uma grande parte da terapia é ajudar o corpo a completar essas descargas. Porque quando elas não se completam, por exemplo, tendo uma emoção, ou várias emoções, vem a raiva, vem o medo, vem o choro, né? Vem a dor, a tristeza, e as emoções precisam ser atravessadas, elas precisam ser completadas. E às vezes a gente se censura, né? Porque a mente julgadora freia esses movimentos espontâneos. Então, é parte da terapia recuperar e completar essa resposta. E quando essas respostas não se completam, a gente tem uma enorme produção de sintomas. Né? Tem os flashbacks, por exemplo, né? Você está andando na rua e, de repente, aquela imagem passa na sua cabeça, do nada. Né? Ou você está em casa, cozinhando, fazendo o seu jantar, e imagens do trauma entrando. Né? Os soldados de guerra, os veteranos de guerra, se queixam muito disso, escutam barulhos de bomba, né? Gritos, imagens passando, né? Podem ser sonoras, visuais, podem ser pensamentos intrusivos, né? Porque a pessoa está num estado de hiperativação, que é um dos sintomas do TEPT, né? Do transtorno de estresse pós-traumático. Essa hiperativação precisa se completar, precisa de descarga e ressignificação. Isso vai resultar em reorganização neurofisiológica e ressignificação. Né? É, Outros sintomas importantes, perturbações de sono, né, que são muito comuns. Sono perturbado é indício de muita coisa, sintoma de muita coisa. Né? Fadiga de informação, é, e geralmente são situações que não se completaram. Tem gente que diz, classicamente eu acordo às 3 horas da manhã e fico tentando resolver os problemas do dia, ou os problemas que eu vou ter que resolver no dia seguinte. Né? Por trás disso tem uma ansiedade traumática, tem uma ansiedade de coisas que não se completaram, uma fisiologia que não descarregou e não voltou àquela zona de conforto e bem-estar. Né? Então, hiperativação, a reexperiência, né? Relembrar cenas traumáticas, tá voltando coisa, é um outro sintoma importante. Né? As memórias intrusivas que ficam voltando, né? As sensações do corpo, elas retornam e sem relação com o que você está vivendo agora, porque são memórias das experiências traumáticas. Né?
sentir-se no automático, no entorpecimento, também é parte do que aparece como sintoma de trauma, né? E desconforto físico de um modo geral. A pessoa traumatizada, ela não está de bem com o corpo dela. Dificilmente ela se sente bem, né? Ela respira livremente. Ela der um suspiro, ela tem aquela sensação gostosa de que relaxou e teve um bem-estar. Porque o corpo está tentando terminar partes das experiências traumáticas, né? Outra característica importante do TEPT é a dissociação, né? Dissociação é fragmentação. O que se fragmenta? O que se divide, né? A memória da experiência traumática vai para algum lugar, os sintomas físicos vão para outro, os sintomas emocionais vão para outro, né? As emoções, as sensações no corpo, os impulsos, isso às vezes fica todo desordenado, né? Bem confuso. Ao passar por uma experiência traumática, num período de 6 a 8 meses, esses sintomas começam a aparecer, né? E aí o TEPT pode se desenvolver. Ele pode se juntar com outras questões, outros diagnósticos que já estão ali na vida de uma pessoa. E a vida da pessoa pode se manifestar e parecer pior, né? Porque ela vai perdendo a capacidade de autorregulação ao longo do tempo, né? Por causa dessas tensões crônicas, né? Que ficam se prendendo no corpo e no funcionamento da pessoa. É muito limitante, né? É muito, é muito limitante e prejudicial para o funcionamento natural, né? Porque tira aquela liberdade gostosa de ser a gente mesmo, né? De decidir cortar o cabelo, de decidir comprar uma roupa nova, decidir mudar de casa, decidir trocar de emprego, decidir sobre outras coisas que são importantes para nós, né? Eu acho que eu dei uma introdução aí, eu teria muita coisa para falar, a gente já começou um pouco atrasado hoje, né? Eu não E vou tomar mais tempo e devolvo a palavra para você, Tárika. perfeito. E assim, para o público leigo, né? Como você poderia me trazer em poucas palavras o que é TEPT? Pois é, o transtorno do estresse pós-traumático, né, que é a tradução para o português do PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, como é classificado em inglês, né, porque está no DSM com esse nome, o conjunto desses sintomas todos que eu falei, né, referidos a experiências da vida da pessoa, experiências que ela teve. No DSM se diz que o TEPT vem a partir de uma experiência de confronto com a morte. A pessoa sentiu que a ameaça tinha relação com a morte, tá? E mesmo que não tenha uma morte ocorrido nenhuma morte, a percepção que a pessoa tem dentro de si é de que ela se sente em perigo de morte, né? Muito bom. Márcia, Oh, e aí, puxando um pouquinho, né, o gancho, né, da fala do Ricardo, né, você pode me trazer um pouquinho o que é trauma de desenvolvimento, na sua experiência, né, e tudo que você estudou nos últimos tempos e trabalha também, né, com os seus clientes, com as pessoas? tá. É meio desafiador, né? A gente falar em trauma de desenvolvimento e amanhã vai ter uma live com a Andrea e com Liana Neto, duas feras, falando sobre trauma de desenvolvimento. Você Então, já está esquentando aqui. eu vou dar uma aquecidinha na medida do possível, né? Assim, acho que para falar em trauma de desenvolvimento pelo Bodynamic, você precisaria falar de toda a abordagem, toda a metodologia do Bodynamic, toda a estrutura do Bodynamic. Então, como não dá, eu vou tentar fazer uma trilhazinha aqui para
tentar ajudar a ter uma compreensão, né, do trauma e desenvolvimento. Para o Bodinemic existem dois princípios fundamentais, né, que guiam não só o processo terapêutico, mas guiam a vida humana, que são os princípios de conexão mútua e de dignidade. A conexão mútua é um imperativo biológico, né, como o Borges e também o Bicel falam, né, o Van der Kolk falam. É um imperativo biológico, ou seja, nós temos a necessidade, somos seres de conexão, temos a necessidade de nos desenvolver e também evoluirmos em conexão. Então, o processo de conexão, ele vai determinar o desenvolvimento da nossa autopercepção, do nosso autovalor, da nossa individualidade, da formação dessa individualidade, e que juntos vão caracterizar o nosso modo de nos comportar e nossa personalidade. Então, a dignidade, ela é baseada no processo de conexão mútua, né? Ela é um fruto da própria conexão mútua. Como esse é um impulso natural do ser humano, né? Buscar conexão, buscar contato, a gente vai crescer, vai ser gerado, gestado na barriga da mãe, a gente vai ser gerado, gestado, vai nascer, vai começar a se desenvolver através de fases de desenvolvimento. Para o Bodinemic, a gente tem um estudo mais aprofundado de 7 fases de desenvolvimento que vão corresponder a 7 estruturas de caráter, sendo que essas estruturas de caráter, elas têm cada uma posição equilibrada e também aquilo que a gente vai chamar de posições tardia e precoce, né? Ou seja, quando determinadas situações ou eventos acontecem um pouco no início de cada fase, é uma posição precoce, e se acontece um pouco mais no final daquele período de desenvolvimento, ela é uma posição tardia. Então, a gente teria a fase, e aí a gente corresponde com a estrutura da existência, da necessidade, autonomia, vontade, amor e sexualidade, opinião e solidariedade e performance, né? Então, a gente tem todas essas estruturas que vão aí até o final da nossa vida se desenvolvendo, especialmente, né, a estrutura da solidariedade e performance, ela vai para o resto da nossa vida aí fazendo parte do nosso desenvolvimento. As primeiras, né, as 2 últimas são opinião e solidariedade e performance, que já são da fase dos 7 aos 9, e a outra vai até os 12, 13 anos de idade, se configurando, e para o resto da nossa vida a gente vai levando a bagagem que a gente conseguiu reunir aí. Essas 2 estruturas mais tardias aí, elas são estruturas mais moldadas na convivência social, né, na relação com os grupos sociais que a gente tem, que você vai ter aí entre os pares, né? As crianças com outras crianças da própria idade, adolescentes com adolescentes da própria idade, com a comunidade do modo geral, por causa do nível de maturação e autonomia que a criança já assume na sociedade. As primeiras fases de desenvolvimento e as primeiras estruturas, elas estão mais impactadas quando ocorrem situações de trauma, quer sejam traumas de desenvolvimento, quer sejam traumas de choque. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho isso, assim, né? Em poucas palavras. Bom, como é que esse impulso para se conectar e, ao mesmo tempo, para se individuar, para estabelecer a sua própria identidade, se sentir reconhecido, percebido e ter uma presença no mundo, na vida, que faça sentido, esses impulsos eles vão se movendo a partir da relação da maturação muscular e neural. Então, esse desenvolvimento psicomotor vai marcando registros de ativação na nossa musculatura, que, por sua vez, ativam a nossa mente com determinados tipos de conteúdos que a gente vai chamar conteúdos psicológicos, né? Os músculos eles têm funções psicológicas que foram mapeadas pelo Bodinemic durante mais de 30, 40 anos de pesquisa em cima disso. Então,
se acontece para nós algum impacto na nossa existência, porque não fomos uma criança desejada, não era o momento para o pai ou para a mãe que a gente pudesse nascer, e houveram turbulências nesse processo de receber essa criança, conceber e receber essa criança no mundo, que a fase da existência vai no processo do segundo trimestre de gestação até os 3 meses de nascido, aí, mais ou menos, há um conjunto de músculos e fáscias que são ativados em conexão com esse ser recebido no mundo, né? Essa preparação para ser recebido e ser recebido no mundo. Então, a posição precoce, se acontece muito mais cedo o impacto, aí antes dos 3 meses finais do processo da fase, do estágio, se acontece algo aí que há uma rejeição a essa criança que está para nascer, e essa criança, então, ela pode desenvolver uma estrutura mais mental, ou seja, ela se desconecta mais, a energia dela não se distribui tão fortemente na musculatura mais superficial, ela fica mais ligada aos ossos e a outros processos internos, e aí você vai ter lá um adulto com uma dificuldade de se fazer presente, de se fazer visível, ele às vezes está num ambiente onde você não consegue nem perceber que ela está no ambiente, né? Ele está ali presente, mas você às vezes nem nota que a pessoa estava ali, né? Ele não marca a presença dele com energia suficiente. Se esse impacto vem depois, já no finalzinho dessa fase, digamos, e a criança então vai desenvolver, ela já tem uma musculatura com mais carga, com mais tônus no desenvolvimento psicomotor, e a ativação muscular aí vai ser uma ativação mais de conseguir mostrar sua presença, de conseguir que ele mobilize as emoções numa situação de estresse para mostrar sua presença e não recuar ou desaparecer como se ele não existisse. Então, cada fase de desenvolvimento dessa tem um tema, e cada tema que faz esse processo, que impulsiona progressivamente a gente para o estágio final da nossa caracterização como adultos, né? E gostaríamos todos de ser adultos equilibrados e saudáveis, mas o que seriam todos adultos equilibrados e saudáveis a gente ainda não sabe, mas a gente entende que existe um certo equilíbrio, né, de adaptação, de condição de ser dignamente reconhecido, de se sentir satisfeito com a vida. A gente pode falar que talvez o processo humano mais importante que a gente tenha não é de ser feliz, o objetivo humano mais importante é de estar satisfeito com a vida que se viveu, né? Com as situações difíceis, os desafios alcançados, as dificuldades que a gente atravessa por não ter desenvolvido todo o nosso potencial, por exemplo. Então, numa fase da necessidade, o tema, se a da existência é o direito de existir, o tema, né, que essa musculatura, que esse psiquismo vai ter que lidar, é o tema na sua maturação, é o tema de ter as suas necessidades, o direito de ter as suas necessidades satisfeitas. Na fase da autonomia, quando a criança começa a se mover no ambiente, explorar o ambiente, o tema é o direito aos seus impulsos e à curiosidade, né? E aí ter um controle de si nesses impulsos e curiosidades, e ainda está sob o controle dos pais, muitas vezes ou protegendo demais, ou às vezes dificultando a movimentação da criança na exploração desse mundo. E na fase da vontade, a gente já vai ter o tema da potência, e assim por diante. Então, os músculos, numa fase mais precoce, quando eles não conseguem ainda ter carga suficiente na maturação, não conseguem ser muito ainda ativados e o trauma ocorre aí precocemente, esses músculos têm uma resposta
mais resignada, menos de mais se afastar do que de ele agir para o ambiente. Então ele recua mais, é um músculo que fica mais flácido no sentido do toque energético dele, da resposta de carga energética dele, de tensão. Então são músculos hipotensivos. E os outros músculos mais tardios que ficam mais ativados são os músculos que a gente diz hipertensos, hiperresponsivos, né? Que tem uma resposta mais rígida, mais de afastar, mais de poder empurrar algo que possa, entre aspas, ameaçar ou incomodar. Então, a gente diria que problemas nesse período, né? Nesses eventos que possam acontecer aqui e ali, no processo da relação dessa construção da dignidade e da conexão mútua, é, podem causar esses traumas de desenvolvimento com letra minúscula. Mas existem processos mais severos, mais graves, eventos que vão impactar mais fortemente e ameaçar, como o Ricardo tinha colocado, a nossa existência e a nossa dignidade, de uma forma que a gente pode dizer que a gente tem trauma de desenvolvimento com o T maiúsculo, né? Então, que seriam os processos mais graves. Todos os processos de desenvolvimento, todos os processos de desenvolvimento nas suas etapas, eles são marcados por funções de ego. Ou seja, se as estruturas de caráter são as nossas defesas, são os nossos recursos, são as nossas posições diante da vida, diante de cada momento, de cada etapa da vida e do nosso próprio crescimento, as funções de ego é como a gente age. Então, o ego ele vai se desenvolvendo em torno da capacidade de conexão, da capacidade de habilidades interpessoais, das habilidades cognitivas, do centramento, do manejo de energia, do posicionamento, do estabelecimento de diversos tipos de fronteiras, né? A nossa fronteira física, fronteiras energéticas ou pessoais, as fronteiras na relação com o social também. Então, o que a gente pode dizer assim que caracteriza um trauma de desenvolvimento? Um trauma de desenvolvimento pode ser caracterizado, resumindo o conceito, em um impacto de tal forma nesse processo de constituição da nossa identidade, a partir da conexão com o outro ou com os demais, e que a criança ou adolescente, então uma característica é que esse é um trauma que ocorre na infância e na adolescência, e não em qualquer outro momento. Então, ele vai acontecer aí. Esse impacto, ele vai atingir uma função ou algumas funções de ego, que vão estar atravessando todas as fases, e o impacto vai ser sentido em todas as fases do desenvolvimento, tal a luta que vai se travar para que essa criança e esse adolescente, né, ele consiga, sob aquela situação que o ameaça, que normalmente nesses traumas mais severos, mais graves, eles envolvem maus tratos, negligência, abuso. Então, sob ameaças tão fortes, a criança aí, ou o adolescente, ele passa a ter uma questão a resolver, né, interna, uma questão psíquica, como manter o máximo possível de dignidade, de integridade, de individualidade e, ao mesmo tempo, conservar a conexão com aquelas pessoas que são pessoas de confiança para ela, pessoas que são as cuidadoras dela. Então, um trauma de desenvolvimento, ele, diferente de um trauma de choque, ele é um trauma que envolve experiências na relação, ele é um trauma relacional, é um trauma de relação ligado aos pais, aos cuidadores, aos irmãos, a parentes muito próximos, a pessoas que estão ali no entorno do acompanhamento do crescimento dessa criança. 2, ele é um trauma onde os eventos são persistentes ao longo de uma história, né, de desenvolvimento. Então, ele não é um único evento que aconteceu, eles são eventos que persistem, aquele maus tratos, aquela negligência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança que é deixada chorando por horas e horas até que ela possa dormir.
né? Então, aquela criança é negligenciada na necessidade, no período da fase da necessidade dela, ou até posteriormente, em algumas, nessa fase ainda de necessidades não satisfeitas, mas ela vai ser negligenciada a tal ponto que, mesmo que ela tenha construído habilidades para manifestar suas necessidades, essas habilidades vão ser afetadas de modo a que ela possa não conseguir mais expressar essas necessidades ou colapsar na expressão dessas necessidades. Então, aquela criança que foi negligenciada ali, não, deixa ela dormir, deixa ela gritar, gritar, gritar. Quando ela parar de gritar e chorar, ela vai conseguir dormir e não vai mais aborrecer ou não vai mais incomodar. Então, aí você está tendo um impacto no processo de desenvolvimento nesse período. Ou aquela criança que sempre ouviu poxa, não sei por que nasceu, né? Você é um fardo, né? Uau. Não sei, você é um peso, né? Não sei como eu ainda não lhe abortei, né? Eu pensei em lhe abortar. E ela vai crescendo e ouvindo isso, né? Que é a ameaça à própria existência, ao direito de existir dignamente e ser recebido, né? Uma outra criança que você tem uma situação de receber castigos severos todas as vezes que ela tentou pegar um objeto em cima da mesa, ou ela foi impedida fortemente com gritos, todas as vezes que ela tentava subir numa cadeira, todas as vezes que ela estava explorando a possibilidade dela de conhecer o mundo, de ver o corpo em movimento, de sentir esse corpo em movimento e registrar esse corpo ganhando o mundo, né? Ganhando, explorando o ambiente em torno dela. Então, a gente vai ter um trauma de desenvolvimento. Então, por exemplo, tinha uma época que se usava muito os cercadinhos, né? De deixar a criança ali dentro para que ela não, mesmo ela já podendo andar, se mover, para que as mães pudessem fazer os afazeres de casa. E às vezes a criança passava o dia inteiro no cercadinho, né? Então, essa criança perde o impulso, os impulsos e a curiosidade, ou ela nem chega a desenvolver os impulsos e a curiosidade para explorar o mundo, para explorar outras opções. A gente também tem uma característica importante no trauma de desenvolvimento, que é como o fato dele afetar uma função dessas de ego, a conexão, as habilidades interpessoais, o que seja, ele, ao longo das fases do desenvolvimento, faz com que você se veja sem saída. É como você agisse sem conseguir desenvolver outros processos, outras habilidades envolvidas, e você só vê o mundo daquela forma e só age no mundo, né? As funções de ego são funções para agir no mundo. Você só age daquela maneira. Então, é difícil você identificar outras formas de agir, e às vezes até você percebe que você está fazendo aquilo, tem até consciência de que você está fazendo aquilo, mas você não consegue mudar o modo de agir, ele fica o modo automático, como a gente estava falando. Então, um exemplo é uma mulher adulta que chega, por exemplo, numa terapia e diz: poxa, eu quero muito ter filhos, eu quero ter uma família, eu já estou chegando aos meus 38 anos e eu preciso muito. Só que eu estou namorando, quando eu namoro uma pessoa, aí termina não dando certo, a gente briga, e aí ela começa uma nova relação e ela percebe, ela chega a perceber, olha, todas as vezes que o namorado chega e tenta uma proximidade emocional maior comigo, ele tenta ficar mais solto emocionalmente, mostrar como ele é, aí as diferenças são tão grandes e assim, por mais que eu queira estar, eu termino criando alguma briga e as brigas sucessivas fazem a gente terminar. E aí ela começa a sofrer, né, bastante, com medo de que o tempo biológico para ser mãe termine e que ela não consiga engajar num relacionamento, né, numa conexão mútua, onde ela não precise empurrar, né? Porque essa habilidade interpessoal de lidar numa discussão com, por exemplo, opiniões diferentes, visão diferente, comportamentos diferentes no ambiente, ela não consegue lidar com isso sem um recuo ou sem deixar o outro ser aquilo que ele pode ser.
né? Então ela empurra, ela tem um reflexo ali muscular praticamente de empurrar. Por mais que ela veja, poxa, me desculpe, mas foi sem querer, mas eu fiz isso de novo. Eu briguei novamente. Então vai desde processos onde você pode perceber, mas não pode mudar como agir, porque você só aprendeu aquela forma, né? Foi prejudicado no aprendizado de outras respostas musculares. Então, você só aprendeu aquela forma, ou vai para o outro aspecto, que você só consegue se afastar, às vezes, do outro. Essa é uma outra possibilidade. Ou você afasta, ou você se afasta. Se afasta do outro ou se afasta do outro. Então, a gente pode dizer assim que pessoas que têm trauma de desenvolvimento, elas são pessoas normalmente que têm de comum, né, no Bodnamic, dentro dos estudos que fez de várias pessoas pelo um mapa do corporal delas, né? O Bodnamic tem um instrumento chamado BodyMap que traça o mapa no corporal com as respostas musculares envolvendo as estruturas de caráter e as fases de desenvolvimento em que aquela musculatura é ativada, né? E como ela é ativada, hiporresponsivamente ou hiperresponsivamente. E aí, nessa coleção, nessa coletânea, né, de estudos sobre esses mapas corporais ao redor de muitos países e cidades, o Bodinem constatou pelo menos 3 características que a gente identifica dessas pessoas. São pessoas desesperançosas, né, desesperadas, porque elas se veem muito sem saída, sem opção de mudar, como que a vida não pode ser diferente, para elas não pode ser diferente, né? Como muitas vezes elas veem em outras pessoas, ou elas não conseguem que outras pessoas se adaptem a elas. Elas têm um ego observador quase inexistente, porque normalmente esses impactos ocorrem muito cedo na formação do nosso organismo e do nosso psiquismo, né? No desenvolvimento e na maturação. Então, a capacidade, um ego observador é um aspecto do ego que responde pela capacidade de você poder observar o que você está fazendo, estar consciente do que você está fazendo quando você faz. Então, é de se auto-perceber fazendo as coisas e sua intenção ao fazer algo. Então, esse ego observador não ajuda muito a que você tenha uma autoavaliação e possa fazer escolhas, como o Ricardo trouxe, né? Ou novas escolhas. E você tem um ego corporal pobre, empobrecido, porque você tem uma desconexão do desenvolvimento natural que a gente seguiria, né? Como naturalmente cada um de nós teria o direito de ter e seguir. E você tem uma, uma condição de dilemas internos quase inexistentes também. Então, uma coisa bacana do Bodinem é que ele coloca assim: quando você tem dilema, você tem a possibilidade de construir uma síntese nova. Então, você tem a possibilidade não só de mudar, porque mudar a gente muda de comportamento, por exemplo. Se você não quer mais que eu fale, eu não falo mais. Se você não quer mais que eu faça isso, agora adiante eu não vou fazer tal coisa. Então, a gente pode mudar de comportamentos, mas a gente não mudou em nós o que a gente é e o que a gente sente, né? E o que a gente pensa e a atitude interna nossa. Então, a gente precisa dos dilemas para que a gente consiga fazer uma síntese, que dialeticamente a gente encontre entre tese e antítese uma outra possibilidade, novas possibilidades, né? Evolutivas de ser e, portanto, de se comportar. Então, resumidamente, eu estou tentando mapear o que seria o trauma de desenvolvimento. Eu só acrescentaria assim: qual é a ligação entre um trauma de desenvolvimento e um trauma de choque? Né? Porque a gente está numa live de trauma de choque. Então, a relação é que assim, todo trauma de choque, o sucesso que você tem no processo de recuperação e de liberação de todos os sintomas, né? Ou pelo menos de amenização desses sintomas traumáticos que Ricardo descreveu,
depende dos recursos que você teve ao longo de sua fase de desenvolvimento. E depende principalmente de recursos de centramento, de grau de teste de realidade, de manejo de energia no processo do estresse, né? E de posicionamento. E eu acrescento, porque assim, isso é básico no Podtemp, e depende da sua capacidade de conexão, suas habilidades de conexão. Sim, muito bom, muito bom. Uau, muito obrigada. Nós temos uma pergunta aqui, talvez depois, Paula Menezes, aguarda aqui, fica aqui com a gente, né? Talvez seja uma pergunta interessante para o Ricardo, falar sobre as estruturas de caráter, né? Então tem a pergunta aqui se as estruturas de caráter do Body Dynamic é a mesma das de Reich, né? E a Cláudia, a leitura corporal é realizada na Body Dynamic? De que forma? Tem semelhanças com a terapia reichiana? Se sim, quais, né? Então, espera um pouquinho, que daqui um pouquinho a gente vai responder essas perguntas. Tereza também está fazendo uma pergunta. Existe alguma similaridade entre essa abordagem para o tratamento de traumas complexos e a terapia EMDR? Cláudia também fazendo perguntas. Dentro das terapias corporais, em qual momento surge a Body Dynamic? Após a bioenergética? É possível falar um pouco sobre como surgiu essa metodologia? Né? Então tem bastante comentário, gente, fica aqui com a gente, que a gente vai tentar responder todas as perguntas. Andréa, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais de palavras com relação ao olhar da Body Dynamic dentro do trauma de choque. Ótimo, ok. Então, boa noite a todos, muito bom estar ouvindo o Ricardo, a Márcia, falando de trauma de choque, trauma de desenvolvimento. E eu gostaria de começar falando que na Body Dynamic, a forma como a gente trabalha com trauma de choque e trauma do desenvolvimento é uma completamente distinta. E na perspectiva dinâmica, o trauma de desenvolvimento vai estar acontecendo dentro do ego. E, a partir disso, ele vai marcar os nossos músculos. Né? A informação, justamente nessa sectação, ela vai estar desenvolvendo diferentes mecanismos de defesa, estruturas de caráter, com seus padrões postais, que são as formas típicas de sentir, de pensar, de agir e de se comunicar. Então, tudo isso vai estar acontecendo na perspectiva do Body Dynamic dentro do ego. Né? Já o trauma de choque, também dentro dessa perspectiva, vai fazer com que o choque nos jogue fora do ego. E dentro dessa instância fora do ego, quem vai entrar em ação são os instintos e vários outros elementos que vão nos trazer muito mais velocidade, muito mais força, muito mais potência, uma inteligência muito maior do que a que a gente alcança do nosso ego. E essas instâncias, né, esses elementos que vão entrar em ação, eles vão estar atuando com toda a potência e com toda a sua grandiosidade com o único objetivo, de nos fazer sobreviver. Então, essa instância, ela vai ter, além da força instintiva, ela vai ter a força da sabedoria ancestral, ela vai ter a força e a inteligência, né, que trazemos no nosso DNA, a inteligência daquilo que a gente herdou de tantas gerações que foram sobrevivendo e passando adiante. Né? Então, é dessa instância que vai estar entrando em ação o instinto, o sistema reflexo, as habilidades automáticas que desenvolvemos, o conhecimento genético, o inconsciente coletivo, e tudo isso vai estar entrando na história, né, do momento do choque para nos salvar. Então, a questão é que, uma vez salvos, em algum momento a gente vai ter que voltar para o ego. E aí, é exatamente nesse caminho de volta para casa
que muitas vezes a gente entra em crise, porque quando a gente vai voltando, a gente se depara com o fato de que nem o meu ego e nem a minha vida, ela está do jeito que eu as conhecia, né? A minha vida mudou, né? Tudo mudou, a minha realidade mudou a partir desse evento, né? Desse choque. E aí a gente, muitas vezes, nesse momento, a gente entra em crise, é o que a gente chama de a chamada inocência perdida, né? A vida não é mais a mesma, eu já não sou mais a mesma, né? A esse processo de retorno ao ego, dentro desse desenho, desse sistema, a gente chama de aterrissagem. E nessa perspectiva, a terapia biodinâmica ela tem um trabalho específico para a crise, que é exatamente esse momento de aterrissagem onde o mundo não é mais o mesmo, né? Talvez o mundo não mais me caiba, não é? Ou eu não caibo mais na vida que eu tinha, porque a vida que eu tinha não existe mais. Então, a gente precisa, dentro dessa perspectiva, trabalhar com dois aspectos. Um deles é desenvolver uma série de recursos para ajudar essa pessoa a fazer esse processo de aterrissagem no ego de volta. Se ele não tiver recursos, ele não volta, ele fica uma parte lá, outra parte aqui. E com isso ele não fica em lugar nenhum. São aquelas pessoas que não se adaptam, a gente vê isso nos veteranos de guerra, que muitas vezes caem no alcoolismo. Esse é o grande problema dos países que mandam os soldados para a guerra, né? Passam a ter um número de habitantes alcoólatras alto em função de que eles não se adaptam à vida que tinham, porque eles já não são mais os mesmos. Então, aqui são os recursos, é uma linha, né, de atuação importante dentro dessa abordagem. E o outro aspecto é a reorientação nessa nova realidade. Então, eu vou falar agora um pouquinho de que recursos são esses. Então, a gente tem, dentro da perspectiva do biodinâmica, a gente tem inúmeras habilidades, a Márcia falou, que são desenvolvidas ao longo da vida, mas quando o choque acontece, 4 delas são as primeiras que a gente perde. Exatamente porque a gente perde essas habilidades, é exatamente no processo em que a gente está saindo do ego. De alguma forma, a gente sai do nosso corpo. A gente sai dos nossos músculos, porque no instinto, quem entra em ação são as fáscias, né? Então, nesse lugar, né, onde a gente é catapultado, né, para uma outra instância, não se trata dos movimentos que eu vou fazer a partir do meu ego. São os movimentos que eu vou fazer a partir das minhas fáscias, comandados pelo meu instinto. Então, a gente perde essas 4 habilidades, né? Quando a gente sai do nosso corpo, no sentido de ter a habilidade de comandar que movimento eu vou fazer nesse momento e algo maior me toma. E justamente essas habilidades, que são as primeiras perdidas, é por elas que a gente volta para o corpo, né? Mais uma vez. Né? Então, que habilidades são essas? A primeira delas é ground, teste de realidade. E por que a gente perde? Porque a gente literalmente perde o chão. É comum a gente ouvir o relato de que perdi as pernas. Né? Nossa, minhas pernas bambearam. Nossa, eu desmaiei. Porque a realidade foge dos nossos pés. A gente é jogado para uma outra instância. A gente não consegue se sustentar nessa realidade do aqui e do agora. O tempo é mais rápido, né? Os acontecimentos são mais rápidos e a intensidade é maior. E por isso também a segunda instância, a habilidade do ego ser agida, são as fronteiras, que elas são literalmente violadas pela velocidade do tempo, pela intensidade dos acontecimentos. E a gente, constantemente, perde completamente a noção do meu espaço, porque o meu espaço é invadido, né, pelo acontecimento do choque. Uma habilidade básica que a gente perde o centramento é a capacidade de estar presente dentro de mim. Eu sou jogado para fora de mim. Né? Nisso eu perco minha autoestima, eu perco minha dignidade, eu perco minha autoestima, eu perco meu autovalor, eu perco minha autoconfiança. Eu perco o lugar e o eixo dentro de mim, eu vou para outro lugar que algo maior do que eu toma conta para me fazer sobreviver.
E eu também vou estar perdendo a habilidade de manejar a minha energia naquela situação de estresse. A minha habilidade de manejar a minha energia dá conta, né, de algo tão rápido que eu não sei o que eu estou em outro lugar. Né? Seja um acidente de carro, o carro capando, seja um assalto, uma armada, seja um sequestro relâmpago, seja assistir um atropelamento, não é? Seja o que for, né? É tão intenso, eu consigo dar conta, tá? Aquela ação que rapidamente sobe, joga para essa instância, né? Algo maior vai tomar conta de mim, na minha de fazer ver. Então, a gente sabe no Body Dynamics que cada uma dessas habilidades, essas e várias outras, a gente está falando das 4, elas têm músculos associados a cada uma. Elas têm uma localização corporal muito precisa. A gente sabe onde é que habita no nosso corpo cada uma dessas habilidades. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de trabalhar elas, cada uma delas, não só de uma forma verbal, mas propondo algum movimento específico que vai ativar exatamente os músculos que a gente sabe que estão relacionados a cada uma dessas habilidades. Então, no trabalho do trauma de choque do Body Dynamics, a gente vai estar construindo essas habilidades para que a pessoa retorne para casa, trabalhando essas habilidades através de movimentos específicos associados ao conteúdo cognitivo de cada uma dessas habilidades. E a gente vai construindo essa habilidade a partir do próprio corpo, né, da pessoa que nos procurou a partir de uma situação, né, de trauma de choque. A gente também trabalha dois recursos que são muito importantes, que é o ego corporal e o ego observador. Então, o que seria o ego corporal dessa perspectiva? O ego corporal é a nossa possibilidade de perceber o que a gente sente no nosso corpo. Então, uma pessoa que está lá, gelada, que está em outra instância, que está no outro tempo e em outro lugar, ela não tem a menor noção do que eu estou sentindo no meu corpo agora. Né? Muitas vezes é um completo congelamento, muitas vezes é um completo distanciamento, muitas vezes é um completo estranhamento. Então, a gente vai ensinando, alfabetizando essa pessoa, né, ou realfabetizando essa pessoa, a voltar a sentir. Né? E quando você fala isso, o que você sente nos seus pés nesse momento? E a gente vai propondo movimentos de forma que, a partir da conexão terapeuta-cliente, essa pessoa vai ousando, né, experimentar novamente a sua senso-percepção a partir daquela conexão, né, com o terapeuta. E um outro aspecto do ego é o ego observador, que é justamente a possibilidade da gente se observar durante a ação. Então, é outra coisa que a gente acha muito importante no trauma de choque, a pessoa poder ter um lugar de observação onde ela possa olhar para o processo, para o que aconteceu, sem ser engolida por aquilo que aconteceu. É como se ela fizesse conseguisse diferenciar, se descolar do evento, né, e pudesse olhar e até falar com ele a respeito, sem necessariamente ser inundada por esse evento. Claro que tudo isso é um processo, e para a gente a história não é importante, porque a história está no corpo. Muitas vezes a gente evita que a pessoa venha a contar os detalhes da história, porque a gente não quer que ela se sobrecarregue novamente e se afogue. Né? Então a gente vai sempre pela beirada, construindo recursos, até que a pessoa cada vez mais possa olhar para aquele evento de uma forma diferenciada, sustentando o seu ground, sustentando a sua presença no seu centro, sustentando as suas fronteiras e manejando a sua energia. E quais são as sensações no seu corpo, assim como se observando naquela experiência. Tudo isso é uma questão processual. Né? Então, esses são os pontos dos recursos que a gente realmente elege no trabalho de crise. Lembrando que crise é quando a gente está voltando para o ego depois do choque. Né? O outro aspecto que o Body Dynamics considera absolutamente fundamental é a reorientação.
a gente volta, né, para uma vida e para um corpo que já não é mais o mesmo. Muitas vezes a pessoa perde um membro, né, da família ou uma pessoa próxima, ou perde uma parte do seu corpo naquele acidente, ou fica com alguma imobilidade, fica com alguma limitação. A vida não é mais a mesma. Meu corpo não é mais o mesmo. E é fato. E a gente precisa lidar com esse fato da forma como ele é, né? Como sendo algo da realidade que a gente tem que encarar. E a gente vai estar trabalhando muito o processo a partir das habilidades que a gente vai desenvolvendo de aceitação. Aceitar, por exemplo, que a vida mudou ao mesmo tempo que ela continua, né, de uma outra forma e a partir de outro lugar. E isso é extremamente potente. Essa continuação da vida, apesar de tudo aquilo que aconteceu, né, a partir desse grandioso que existe em nós e que nos salvou, é de uma potência incrível. Então, o Body Dynamic trabalha com trauma de choque, buscando a potência que sempre vai estar existindo quando a gente sobrevive. Sempre vai estar existindo quando a gente sobrevive, né? Então, a gente vai estar lá buscando esse grandioso e apontando. Isso facilita demais esse processo de aceitação. Né? Aceitar de que, na hora do choque, esse grandioso veio, né, de dentro de mim, e mesmo que ele seja desconhecido do meu ego, né, ele entrou em ação e fez as melhores escolhas, né, com um único propósito: a minha sobrevivência. Então, isso é de uma potência. E muitas vezes a pessoa que vem de situações de trauma, ela tem muita dificuldade de olhar para essa grandiosidade que existe dentro de nós, que seriam desse nosso mim, né? Porque ela fica colada no evento. Né? Então a gente vai fazendo todo um trabalho de descolamento do evento e de entrada dentro do corpo, né? Centramento, ground, fronteiras, manejo de energia, senso-percepção, ego corporal, ego de observador, para que esse processo se dê e a pessoa possa abrir espaço dentro de si para olhar e para aceitar esse grandioso que existe dentro de cada um de nós, que muitas vezes desconhecemos, a maior parte das pessoas conhecem. O evento de trauma de choque traz essa possibilidade. Então, diferencia muito o de choque. Essa é uma das grandes marcas do Panic, trauma de choque. Diferenciar trauma de choque de TEPT. Né? Um choque. Né? Ele faz parte da vida. Outra coisa é o TEPT. A gente desenvolve quando a gente não consegue aterrar. Então, esse é o grande problema, não é o TEPT. Quando a gente não consegue aterrissar, parte dessa energia gerada, vento, pela experiência, vai continuar presente no nosso corpo. Isso vai fazer com que a gente desenvolva o quê? Sintomas. E esses sintomas vão fazer com que a gente fique menor e com uma vida mais estreita. Faz com que a gente repita e reviva todos os dias, no presente, o trauma que a gente viveu no passado. Faz com que a gente olhe, né, com a lente do óculos quebrado e deturpada, todos os eventos a partir do momento em que a lente foi quebrada. Isso é TEPT. O Ricardo explicou, né, também. Isso estreita a vida. Isso estreita o nosso tamanho. Isso nos ingera. Isso nos diminui. Então, o que a gente faz? A gente no Body Dynamic, isso completamente diferente. É parte da vida. Né? À medida que a gente vive o choque e que a gente se trabalha nos nossos recursos e na nossa reorientação, a gente se torna pessoas maiores. Isso aconteceu na humanidade. Quantos traumas e choques nós vivemos, né, na nossa enquanto si, né? O tempo, tempestades, dor, guerras, matança. Isso
Porque no início, porque muitas vezes uma força que até em si, né? Então, exatamente esse processo ocorrendo, que é a oportunidade de a gente se trabalhar e se tornar pessoas maiores. Essa perspectiva, né, dessa grandiosidade, dessa oportunidade da gente se tornar maior depois da experiência do choque, para mim é extremamente encantadora, né, porque nos tira daquele lugar muito facilmente a gente vai vitimização, né? É muito fácil a gente ir nesse lugar, porque é muito duro viver situações de choque. Não tenho dúvida, né? E todos nós já vivemos. Mas a gente pode atravessar, a gente pode se trabalhar no recurso, a gente pode se reorientar na nova realidade, a gente consegue controlar pessoas maiores. Aquele velho ditado, né? Os ditados populares têm a sua sabedoria, e isso é colocado aqui, trazido uma dinâmica de uma forma muito, muito concreta. Né? Então, a gente avise para que a pessoa possa aterrissar após choque, a partir dos recursos, a partir da reorientação, e, nesse caso, ela provavelmente não irá desenvolver o TEPT. A vida vai seguir, ela mais fortalecida, ela com mais resiliência, ela com mais alcance, e novos choques vão acontecer, porque os choques fazem parte da vida. Agora, quando esse trabalho acontece, quando ela não busca ajuda, e ela chega, não pega aterrar dentro do que precisa ser, né? E a gente fala aqui de 6 meses, né, para ter ido há 10 anos, alma de ouro, aí a coisa pode ficar diferente. Aí sim, nessa perspectiva aqui, né, do Body Dynamic, a gente vai começar a desenvolver sintomas que aquela energia ela não foi aterrissada, né, no nosso corpo e na nossa vida de volta. Então, aí sim, quando existe o Body Dynamic vai trabalhar, vai ter outros elementos muito importantes, além, né, esses dois grupos, né, as habilidades do ego e a reorientação, a gente vai dar continuidade ao trabalho de uma forma muito específica. A gente vai trabalhar a descarga a partir do corpo, a partir do instinto, de uma forma muito específica, e a gente tem toda uma metodologia muito clara que a gente vai seguindo para que essa pessoa possa aterrissar essa energia presente no TEPT, naquilo que for possível, a partir desse trabalho que vai se seguir para além do trabalho da crise. Então, para finalizar, a meta da terapia Body Dynamic para o trabalho de choque, de crise, né, de TEPT, além de incluir os efeitos, a origem e os efeitos do trauma, a gente vai ter como meta desenvolver novos recursos. Às vezes, esses recursos não são novos, mas eles foram perdidos na hora do choque. Então, desenvolver novos recursos, e esses recursos são psicocorporais, são cognitivos, são sociais, e a gente vai também trabalhar fortemente nessa reorientação, para que, dessa forma, a pessoa possa aterrissar nessa área, possa se fortalecer, possa crescer, possa se expandir e possa seguir ampliando as suas possibilidades de ações na vida, sem ficar presa, congelada, reduzida a partir, né, da camisa de força do TEPT. Então, assim, esse é um pequeno resumo, né? Acho que o Ricardo, a Márcia foram falando, então eu resolvi falar mais nesse aspecto, esse enfoque a gente trabalha, né, de uma forma muito resumida, e isso, né? Acho que agora a gente pode seguir para as próximas perguntas. Ótimo. Então, nós teremos que caminhar um pouquinho para o encerramento dessa live. Nós estamos quase com 2 horas de live, são 9h57 agora, né? E nós temos 2 perguntas aqui
que talvez possa ser interessante, Ricardo, você falar de uma forma um pouco mais resumida e breve sobre a pergunta que ficou aqui no chat da Paula. As estruturas de caráter do Bodinamic é a mesma das do Reich? Sim ou não? Algumas. Não, sim e Não. não. Tem Sim, algumas não. semelhanças, alguns aspectos, mas a maneira de compreender é diferente e a maneira de intervir é diferente também, né? O Reich percebeu distintos modos de defesas que se constituíam no caráter da pessoa, né? Ele trabalhou, por exemplo, ele deu uma boa reinterpretada do que era o caráter masoquista, por exemplo, né? Que estava se entendendo que a resistência e o masoquismo tinham a ver com uma espécie de negatividade em relação à vida, e o Reich ressignificou isso, mostrando que o masoquista é uma estrutura fechada, que não consegue assumir a responsabilidade pela descarga, né? O caráter fálico narcisista, o caráter histérico, o caráter passivo feminino, como os tipos de caráter que o Reich nomeou e encontrou, são variações nas formas como as pessoas se defendem, né? E estava tudo muito centrado na questão do complexo de Édipo, da sexualidade, etc. A, a, a estruturação, a leitura do Body Dynamics segue outra percepção bem distinta, que foi o que a Márcia explicou, né? Que desde cedo existem as tendências à manifestação de características que precisam ser reconhecidas, é muito mais interativo, relacional. Então, é preciso, por exemplo, que a mãe perceba que o bebê que acaba de nascer, ele precisa ser validado nas suas necessidades, precisa ser encontrado na sua necessidade, né? Ele precisa ser encontrado no seu ritmo, no seu timing, né? Que quando a criança começa a desenvolver curiosidade, começa a desenvolver uma impulsividade, que é quando ela sai um pouco do que era a oralidade, como compreendido haitianamente, ela vai para o mundo, ela precisa ser validada nessa curiosidade, ela precisa ser reconhecida nessa impulsividade e protegida ao mesmo tempo, porque, né, a criança pega um objeto pela curiosidade dela, daqui a pouco ela enfia aquilo no olho, ou fura alguém, então ela precisa ser ajudada e protegida nisso. Então ela segue muito mais o desenvolvimento, como na fase da vontade, do poder, né? É muito mais detalhado e respeita muito essa diferença entre o que é precoce, o que não se desenvolve, né? O que é inibido, não é aparece é validado e o que aparece é hiperestimulado, né? Que dá origem às estruturas tardias, né? O entendimento do desenvolvimento até a chegada da puberdade e início da adolescência no Body Dynamic é muito mais rico e muito mais cheio de detalhes, em termos de compreensão, de estruturação da personalidade. Talvez assim a gente possa Quando você está lidando acrescentar. com esse ou aquele aspecto, né? Pode falar, Márcia. Talvez a gente possa acrescentar aí, né, Ricardo? Eu não sou aquela pessoa, eu estudei Reich, gosto de Reich, mas não sou a especialista na área. Mas a gente possa acrescentar do ponto de vista, né, do que o próprio Bodinemi coloca. Então, assim, existe um aspecto importante de que a gente não está trabalhando, o Bodinemi que não está trabalhando com o caráter no sentido de couraças, né? E aí Uhum, que ele está trabalhando com o caráter no sentido tanto da rigidez ou da resposta, uhum, né, hiperresponsiva do músculo, da musculatura uhum, e do que isso representa enquanto funções psíquicas e comportamentos e atitudes, e também com a resposta hipo. Então, o próprio uhum, Bodinenko coloca assim que ele é o primeiro sistema que dá importância e relevância e fala de hiporresponsividade como uhum, algo, uma sim, estratégia criativa e válida de sobreviver e de buscar viver, de tentar manter aquela equação entre
o sentido de Uhum. dignidade, mantendo a conexão. Eu mantenho a minha individualidade, a minha integridade, a minha dignidade, ao mesmo tempo que eu consigo equilibrar a minha conexão com o outro, né? O que sai É, de mim para o outro, o que vem do outro para mim. é. Então, quando eu entro em choque ou quando eu entro num estresse muito grande, a gente tem essa ativação do mim também dentro da gente. Mas primeiro o ego vai tentar Uhum. resolver essa equação. Como eu consigo me preservar, me sentir inteiro, Uhum. íntegro, e quanto disso é conseguido preservar mantendo a conexão com Uhum. a outra pessoa. Muito Eu bom. acho Então, interessante acrescentar isso, Márcia e Ricardo, porque na origem do Bodynamic, aí respondendo em que momento, na década de 1970, foi a grande pesquisa e um trabalho de observação de crianças ao longo do desenvolvimento. Uhum. Então, a abordagem e o olhar da Lisbeth, a fundadora do Bodynamic, foi sobre crianças saudáveis, elas vão entrar de cada etapa, de cada Uhum. estágio, porque os próprios nomes dados a cada etapa são nomes do tema central e saudável. Então, o olhar é Uhum. pela saúde, pelo tema central, que naturalmente se apresenta, e não pelo olhar da doença do Uhum. cliente que chega neurótico no consultório, e que tantas isso. outras abordagens foram construídas e trazem muitas contribuições a partir desse outro enfoque. Né? O enfoque Uhum. do cliente adulto que chega no consultório com questões e da criança em desenvolvimento trazendo. Então, acho que isso, né, que no Bodynamic, essa perspectiva da saúde, do recurso, e ela foi Uhum. desenvolvida a partir dessa década de 70, a bioenergética já existia, então, mais nova, a Viva, ela tem 85 anos, né? Então, e o Reich era uma geração anterior. Então, é mais Uhum. ou menos por localização Momento de histórica, né? 1970, na Dinamarca. Então, Acho acho que é 60. importante trazer isso. Uhum. ótimo. O meu convite para vocês que estão assistindo a gente, né, e também que tem algumas perguntas ainda passeando por aqui, e excelentes perguntas também, é que no Instagram do Bodynamic Brasil, no link da bio, tem um grupo de WhatsApp. Vocês podem entrar nesse grupo de WhatsApp e dentro da nossa programação, além das lives, nós teremos uma aula com a Andrea, né? Então, essas lives, elas são aulas, né? Então, o Ricardo deu uma aula, a Márcia deu uma aula, a Andrea deu uma aula, né? Então, nós teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesses temas, né? Por meio de aulas e também workshops que vão acontecer dentro da programação no Bodynamic Brasil, e nesse grupo de WhatsApp a gente vai colocar todas as informações. Então, minha sugestão, entre lá, que por lá que a gente vai disponibilizar as datas, os links, né? E acompanha também o Instagram do Bodynamic Brasil. Uhum. Nós estamos com 2 horas de live, eu estou sentindo que é o momento da gente começar Uhum. a se despedir, né? E também tem perguntas interessantes aqui, né? O Marcelo, na minha percepção, há um refinamento na percepção das estruturas das estruturas ou funções de caráter, Uhum. né? Um comentário que ele faz aqui. A Paula Uhum. entendeu, super entendi. Obrigada, professor. Paula, quero te ver lá no grupinho, quero te ver junto com a gente. A Cíntia Ferraz, né? Ricardo, com suas falas bem colocadas e gostosas. Ai, que legal, Cíntia. Uhum. Aqui é a Cíntia, André, muito bom. Quanto tempo se trabalha nessa dinâmica, uma sessão, né? Olha só, hein? Uma perguntona. Vai lá para o grupo que eles vão dar aula para vocês. E a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Maravilhosa aula sobre trauma e suas vices. Não entendi. Parabéns os três pela Vicissitudes, condução. Vicissitudes. deve ser, chutei. Cacá, obrigada pelo comentário, né?
Lúcia, parabéns aos três pela condução clara e didática. Muito bom. André, antes da gente fechar, você sente que daqui das perguntas tem algo específico que você quer colocar de orientação para as pessoas? Eu acho que você falou, acho que talvez o e-mail e o telefone, não sei se o Eduardo colocou aí nos comentários o contato. E lembrar que amanhã a gente vai ter mais uma live, onde o tema vai ser trauma do desenvolvimento, então perguntas sobre trauma do desenvolvimento serão super bem-vindas amanhã. Isso. Então, e é isso, é entrar lá no grupo de WhatsApp, que lá a gente vai estar dando o caminho dos próximos passos. Eu acho que isso não sei se é o caso de falar o telefone. Bem, de qualquer forma, deixa eu ver se eu tenho aqui o contato, né? Bem, vou deixar aqui o telefone do Biodynamic Brasil, que é 21 967 780547, né? E o e-mail é info@bodydynamicbrasil.com.br. Isso. Mas eu acho que o caminho mais seguro é entrar lá no grupo de WhatsApp. O Eduardo está lá, né, diante do grupo, e a partir daí a pessoa vai ter orientação para aquilo. E no Instagram, né, entrando lá no link da bio, ali a gente também tem como se comunicar, né? O Eduardo está atentamente respondendo as perguntas para todos aqueles que queiram, né, se comunicar com a gente. Isso. E aproveitem e seguem o Ricardo Teixeira e a Márcia Simões, porque hoje eu dei uma vasculhada, tem muita coisa interessante lá. Hoje aprendi um monte de coisa vendo o perfil deles, e eu quero deixar assim meu agradecimento pelo tempo de vocês, né, Ricardo, pelo seu tempo, Márcia, Andréa, pelo tempo de estar aqui compartilhando conhecimento, né, um conhecimento tão rico com todos nós, vocês que estiveram aqui acompanhando a gente nessa live. Então eu espero vocês amanhã às 18 horas com a Liana Neto e com a Andréa Miranda para falar sobre trauma de desenvolvimento, e encontro vocês no grupo de WhatsApp para a gente falar sobre as aulas, né? Teremos aulas sobre apego, workshop introdutório de Biodynamic, muito mais, uma programação rica que a equipe da Biodynamic Brasil está preparando para vocês. Então, muito obrigada a você, Tárika, por estar aqui com a gente, e muito obrigada a todos, né, que estão aqui até esse momento, atravessando juntos um momento doloroso, mas eu acho que a gente saiu maior depois, aquele trauma inicial. Valeu a pena, né? Bem dentro do tema. Exatamente. Eu, pelo menos, Fê, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. E também eu acabei entrando a partir de uma outra conta minha, a conta que a Tárika falou que tem os conteúdos é a Somática Psicoterapia. Eu estou aqui na live numa outra conta, que é a Rick Teixeira. Mas muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês. Os agradecimentos muito obrigada, também Ricardo. a todos aqui, tanto vocês que estão aqui comigo compartilhando a live, mas também as pessoas que compareceram, que foram trazendo comentários, foram aquecendo a gente, porque a gente também ia vendo aqui um pouquinho as perguntas e tentando chegar próximo a buscar responder, embora o tempo tenha sido pouco para tanto conteúdo. É muito conteúdo interessante, gente. A gente tem que ter muitas lives. Isso é bom, né? Olha, o aperto faz com que a gente seja criativo, né? E de repente a gente vai criando mais oportunidades de troca. Obrigada, gente. E boa noite, bom descanso. Boa noite. Tárika, você vai precisar. O que é que eu faço? Porque sou eu que aperta o xizinho, vai encerrar e deixa gravada a live no Instagram de vocês. Automaticamente vai gravar, né? Isso. Então tá bom. Vou apertar o xizinho. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.